Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse para o Levi: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e com os discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram isso viram Jesus comendo com pecadores e com publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele, Jesus, come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. Quero conversar com você sobre esse tema que surge aqui no nosso versículo 14. Passando por ali, Jesus viu Levi, que é o nosso conhecido Mateus, e ele era um cobrador de impostos, e ele estava ali na coletoria, trabalhando, e Jesus olha para ele e diz: siga-me. E Levi se levanta e segue Jesus. Nós temos falado no domingo passado sobre obediência, e esse é um dos imperativos da caminhada cristã: obedecer. Esse texto, então, ele nos ajuda a pensarmos e fazermos uma autoanálise, um autoexame, se nós estamos obedecendo a Jesus ou estamos sendo como os publicanos e os fariseus e a multidão que ali estava em volta, sendo pessoas religiosas. Porque essa é uma questão que Jesus coloca diante de nós, a religiosidade. E nós estamos num país religioso. Não é raro você encontrar uma pessoa que professa uma outra fé contrária à fé cristã, mas que também crê no Cristo e se acha uma pessoa espiritual. E consegue achar-se uma pessoa espiritual. Sim, não é raro encontrarmos pessoas assim. Essa confusão que há entre a fé cristã e a religiosidade. No texto que nós lemos, os religiosos, pessoas religiosas, estão presentes em volta de Jesus. Elas estão ali observando Jesus, mas elas não estão sendo como Levi, um seguidor de Jesus, como os outros discípulos. Elas seguem Jesus, mas o seguem de longe, apenas para observar. Essas pessoas estão aqui, essas pessoas estão perto da gente, essas pessoas estão no meio da igreja. Observadores, religiosos, elas querem questionar Jesus e achar algo para descredenciar quem Jesus disse que era. É muito interessante porque os religiosos estão em todos os lugares, em todas as esferas. Jesus entra numa lavoura certa vez, ele está com seus discípulos, eles estavam com fome. E os religiosos, eles veem Jesus e os seus discípulos com fome comendo e questionam Jesus e os discípulos: por que vocês fazem isso no sábado? Sábado não é dia de vocês trabalharem, procurar comida, nem que seja para saciar a fome de vocês. Vocês não podem fazer isso no sábado. Os religiosos estão ali para achar algo de errado, para acusar. Aí Jesus certa vez entra numa sinagoga e lá tinha um homem com as mãos ressequidas, atrofiadas. Lembra dessa história? Quem que está ali em volta observando Jesus? Os religiosos. Eles estão lá observando para ver se Jesus vai curar esse indivíduo, porque também é sábado. Os religiosos estão ali observando, procurando um tropeço de Jesus, para poder acusá-lo. Um grupo de religiosos, eles chegam perto de Jesus e perguntam para Jesus: por que é que vocês não jejuam sendo discípulos de João Batista? Os discípulos de João Batista jejuam, e vocês, discípulos de Jesus, não jejuam, nem você, Jesus, jejua.
Conhece a história também, né? Eles estão ali observando até se Jesus jejua ou não. Conhece gente assim? Está ali só observando, mas não com o intuito de te ver crescer, de te abençoar, de te dar uma palavra de ânimo, de renovo, de direção, uma exortação em amor. Ele quer achar um erro seu. Essa é uma das marcas da religiosidade. É da religiosidade o conflito, é da religiosidade a discórdia, é da religiosidade a rebelião, é da religiosidade o coração fechado, uma vida que não aceita a exortação, é da religiosidade a dificuldade. Sempre é muito difícil. Conhece discurso assim? Até mesmo de pastores, líderes espirituais. A sua vida está difícil. Oh, que novidade! A vida de quem não é difícil? É sempre uma dificuldade. É uma marca da religiosidade, da desobediência, da contrariedade. Sabe criança pequena, desobediente? Aquela criança que é desobediente e você diz para ela não pode, ela pergunta para você, por que não pode? Porque você tem que obedecer. Por que eu tenho que obedecer? Sendo que o meu irmão não obedece. Você tem irmão ou irmã? Isso é uma fase natural de criança imatura. E nós nos vemos assim muitas vezes, pessoas adultas, maduras, agindo como crianças imaturas, mimadas. Por que as coisas têm que ser assim? Por que não pode ser do meu jeito? Por que tem que ser no seu tempo e não no meu tempo? Aqui, diante de Jesus, nós temos dois grupos, pelo menos dois grupos diferentes. Um grupo que obedece, que senta à mesa na casa do Mateus, que é o Levi, e senta para ouvir Jesus, comer com Jesus, e nós temos um pessoal que está distante, seguiam Jesus, mas seguiam mantendo certa distância, os publicanos e os fariseus, e eles estão ali observando. Esse grupo, ele não tem Jesus como autoridade, por isso eles não obedecem a Jesus. Então nós temos pelo menos dois grupos, os que obedecem e os que desobedecem. Eu não preciso insistir muito com você sobre qual grupo Deus quer que você faça parte, sim? Isso é algo óbvio para a gente. A Bíblia está repleta de textos que insistem conosco que nós temos que ter uma vida de obediência. E nós falamos sobre isso domingo passado, sobre a bênção que é obedecermos. Não preciso lembrar do Abraão, que foi o personagem protagonista da nossa mensagem do domingo passado. Abraão obedeceu e por isso ele foi chamado amigo de Deus, porque ele obedeceu. Noé obedeceu, Samuel obedeceu. A palavra diz que crescia Samuel em estatura e graça do Senhor. Daniel obedeceu, enfrentou todas as dificuldades, mas obedeceu. Paulo obedeceu. Todos obedeceram pela fé. Aliás, e aqui tem uma grande lição para a gente, a obediência e a fé andam juntas. Elas não são nem a mesma parte da mesma moeda. Sabe? Obediência e fé andam juntas, elas são inseparáveis. Quem crê obedece, e quem obedece, obedece por quê? Crê. Essa é a lógica do Cristo. Tanto é assim que Tiago tem uma palavra muito dura, e ele diz assim: você crê que Deus existe? Ele faz a pergunta. Você crê, acredita, dá crédito na existência de Deus? Sim. E aí Tiago diz: faz bem, muito bem em acreditar. Por quê? Porque até os demônios acreditam que Deus existe. O que Tiago está dizendo? Segundo o raciocínio de Tiago, dar crédito à existência de Deus, de que Deus existe, não é vantagem alguma, porque até os demônios e o diabo dão crédito à existência de Deus. A grande diferença é que os filhos de Deus obedecem a Deus, se sujeitam a Deus.
Jesus bateu nessa tecla no Evangelho de João, capítulo 14 e 15. E ele diz assim no capítulo 14: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Começa em obediência, uma vida de obediência, de sujeição a Deus. No capítulo 15, no mesmo Evangelho de João, está registrado o seguinte: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Palavras de Jesus. A importância da obediência na Bíblia está clara para nós, discípulos, crentes em Jesus Cristo, do início ao fim. Amém? A importância da obediência. Nós não temos dúvidas de que Deus nos chamou para obedecê-lo. Sim, amém? Só que não é raro, às vezes, nós nos encontrarmos nesse grupo de pessoas que mais desobedecem a Deus e se rebelam contra Ele, do que no grupo das pessoas que o obedecem e se sujeitam a Ele. Sim, não é raro nós nos encontrarmos mais nesse grupo do que no outro. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, obedeçam a Ele em tudo. Mas não é raro que eu e você nos tornemos pessoas desobedientes, filhos e filhas desobedientes, ao invés de filhos e filhas obedientes à sua palavra. Quando eu vi esse texto, igreja, eu aprendi muita coisa interessante. A pergunta que veio à minha mente foi: por que às vezes, ao invés de obedecer, nós nos tornamos pessoas desobedientes, rebeldes, reclamadoras? Porque Jesus, ele olha para Levi e diz uma única palavra para Levi, o Mateus: segue-me. Foi só isso que Jesus, ao encontrar com Levi, trabalhando na coletoria, falou: segue-me. E o texto diz que Levi, imediatamente, ele se levanta e segue Jesus. E a pergunta que eu quero provocar em você hoje é se você tem sido um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, ou você é apenas um religioso, uma religiosa que sabe quem é Jesus, sabe das coisas de Jesus, conhece os rituais, as músicas, conhece como que é o nome do negócio da igreja lá? O regimento, sabe escrever ata, sabe escrever tudo sobre a igreja, sabe todas as regras da igreja. Mas você fica só nisso. Você é apenas um mero religioso. Quem é você? Você obedece a Jesus quando convém? Você o busca quando convém? Ou você é desse grupo que só observa de longe, mas não tem intimidade com Jesus? Veja que interessante, o texto não foca no Mateus, no Levi. Ele foca nos religiosos e foca na motivação dos religiosos. Nós lemos os versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Amém. Amém. 4 versículos falando sobre publicanos, os fariseus e essa religiosidade que nos abraça muitas vezes. E aí, algumas lições que eu aprendo para nós pensarmos se nós de fato temos sido seguidores de Jesus, que tem intimidade com Ele, que o busca independente das circunstâncias, que o serve de todo o coração, que se doa, ou se nós somos apenas religiosos, que conhecemos as regras, mas sempre buscamos algo para nos rebelarmos contra a vontade de Deus e desobedecermos a Deus. E aí eu trouxe algumas lições que o texto me apresentou para você tentar se identificar, e eu foquei também nos religiosos, e eu quero, a primeira lição que eu apresento para você fazer essa autoanálise e perceber se você tem sido religioso ou um discípulo seguidor do mestre. É a seguinte: os religiosos, eles não confiam.
Quem é religioso tem dificuldade de confiar. Uma das características da religiosidade é que ela te engessa. Eu conheço gente há 30 anos. Ontem eu e a Jess vimos isso num almoço que nós estávamos, de pessoas crentes, velhas, de 75 anos, 75 anos, e que estão engessadas, vivem uma vida dentro da igreja, mas uma vida que não tem profundidade com Deus. Sabem tudo a respeito da igreja, de Deus, da salvação, de Jesus, mas continuam se rebelando, estão desse lado aqui, se rebelando contra a vontade de Deus, não se submetem à vontade de Deus, não se submetem à autoridade de liderança, de pastoreio nenhum, vivem uma vida isolada. A religiosidade, ela te engessa, não permite que você cresça com Deus, ela te impõe rituais, ela te apresenta uma cartilha, é mais fácil seguir uma cartilha. A religiosidade, ela é exclusivista. Veja, quando você não confia, você não obedece, porque você não confia, sim? Quando você não tem certeza da autoridade de quem manda, você também não tem certeza da necessidade de obedecer essa autoridade. Quando você não tem convicção de que quem manda está coberto de razão em relação a mim, você também não tem convicção de que você deve fazer o que é lhe dito para fazer. E nós vemos isso na vida das crianças. E é muito interessante observar a criança, que à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo dúvidas em relação à autoridade dos seus pais. Não é assim? Você já foi criança. Você começa a questionar a autoridade do seu pai. É natural da criança. Você começa a pensar e questionar de que talvez eles não tenham todas as respostas. Você começa a perceber isso. Que eles não têm todas as respostas. De que talvez eles não tenham sempre razão. É natural da criança. E é nessa fase que começa a desobediência. É uma fase natural da criança. O enfrentamento. Não é assim? Você que é pai e mãe, começa a te enfrentar. Não vou fazer. Você vai ficar de castigo. Eu não tenho medo do castigo. Quando eu não confio, eu não me entrego. Quando eu não confio, eu mantenho a distância. Porque eu não confio mais. Quando eu não confio, eu não dou mais certas liberdades. Quando eu não confio, eu não vou cegamente mais numa direção. Por que mandando Deus eu ir para a esquerda, eu vou para a direita? Por quê? Porque eu já não confio mais que a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e ela é tão correta assim para mim. Por isso, então, Deus, olha, tu estás me mandando ir para lá, mas deixa comigo, Senhor, é aqui, é o caminho que eu acho que é esse aqui mesmo. Eu não confio mais que Deus sabe de todas as coisas do que é o melhor para mim. Se Deus manda eu fazer algo e eu não faço, é porque eu acho que Deus não sabe o que é estar na minha pele. Já viu esse discurso? Deus é Deus, Ele não sabe o que eu estou passando, Ele não sabe o que eu estou sofrendo, mas a grande resposta para esse tipo de conflito que nós temos é que se tem alguém que sabe o que é estar na sua pele, o que está na minha pele, é quem? É Deus, porque Ele se fez homem através de Jesus. E Jesus sofreu sim, muito mais do que você já sofreu e acha que sofreu na sua vida, do que eu acho que estou sofrendo. Ele sabe o que é a falta que você sente, a falta que eu sinto. Ele sabe as nossas necessidades, Jesus. E Jesus, Ele sabe tanto que foi obediente em tudo. Veja, a carta aos Hebreus tem uma frase que é quase difícil de interpretar e entender. Essa carta chega a dizer o seguinte: Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. Então, quem não sabe o que é estar na pele do outro, é quem? Deus ou eu? Eu. Eu não sei o que é estar na sua pele, mas Deus sabe. Uma das maneiras mais óbvias de desobedecermos
é a falta de clareza que nós temos diante das circunstâncias. Se eu não tenho clareza do que está me acontecendo, ou do quadro que está acontecendo num todo, seja na minha vida, seja na vida da igreja, seja na minha vida familiar, seja no trabalho, eu não tenho por que me sujeitar, então eu desobedeço, por falta de clareza. Esse pensamento de desobediência, de rebelião, de afastamento, é um jeito de nós desqualificarmos as pessoas. Dizer, você não tem estatura moral, espiritual, nem mesmo vida para me orientar nessa situação. O religioso, ele é um desobediente, porque ele acha que todo mundo quer se impor sobre ele e que na verdade ninguém sabe o que ele está vivendo. Então essa é uma marca da religiosidade. Ele não confia nas pessoas. Ele não confia na autoridade, ele não confia em ninguém. Qual é o grande problema disso? Que por você viver assim a sua vida, você traz isso para a sua relação com Deus. E por isso, você não consegue também obedecer e se sujeitar a quem? A Deus. Mesmo aquelas ordens mais claras que Deus deixa diante de nós, o religioso não consegue obedecer. No nosso texto, qual era a desconfiança dos fariseus e dos escribas? Qual era as desconfianças deles? Em relação ao próprio Jesus, Cristo. Eles não davam crédito à pessoa de Cristo Jesus. Porque quando Jesus chama Levi, nosso Mateus, ele se levanta na hora e segue Jesus. Porque Levi, nesse exato momento, em que ouve Jesus, ele não tem nenhuma dúvida sobre a pessoa de quem Jesus era. Ele sabe quem é Jesus. Ele não é mais um na multidão. Aliás, ele era. Mas ouve a voz do Cristo e identifica como sendo voz do Messias. Quem tinha dúvida sobre quem Jesus era? Os religiosos, publicanos, fariseus. Eles desconfiavam, não davam crédito. Os religiosos viviam perguntando quem Jesus achava que ele era. E quando você não sabe quem é, quem alguém é, quando você não sabe também quem você é, quando você não sabe do que a vida é feita, o que acontece? Você não confia em ninguém, nem mesmo em Deus. Se eu não sei quem é Deus na minha vida, as experiências que eu tenho com Ele, que Ele me permite viver, o fôlego de vida que nós temos, não tem por que eu obedecer. Eu não sei quem Ele é. Os religiosos não tinham certeza sobre a pessoa de Jesus. Eles só tinham dúvidas, questionamentos. Sabe quando começa esse negócio chato de ser desconfiado, descontente e viver com medo das coisas e desconfiado de tudo? Quando você não sabe quem é Deus na sua vida. Quando você sabe quem é Deus na sua vida e quem você é para Ele, está tudo ok. A sua vida é uma vida de dedicação e serviço, independente das circunstâncias. Você o serve porque você sabe quem é Deus, não são as pessoas que dizem quem você é. Os obedientes são aqueles que conhecem o caráter de Deus. Eu sei que Deus é meu Pai e por isso eu obedeço. Eu sei quem é Deus e por isso eu lhe obedeço e o sirvo. A primeira marca da religiosidade é a falta de confiança. E a pergunta que esse texto fez para mim mesmo, e eu faço para você é: você confia que Deus de fato tem o melhor para a sua vida? Você confia que a vida de comunidade
A vida de igreja, em português bem claro, é algo que Deus planejou para que você vivesse, desfrutasse, independente das circunstâncias, das situações e independente das pessoas. A segunda marca da religiosidade, para você identificar se você é um religioso ou um seguidor, discípulo de Cristo, é que o religioso ele vive com medo. Eu não consigo seguir Jesus porque de alguma forma isso pode me trazer algum tipo de dor. Seguir a Jesus e ir na igreja pode me trazer algum tipo de prejuízo. Eu posso ser julgado, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu disser que eu sou crente, se eu me posicionar como discípulo de Jesus nessa vida, eu tenho medo. Quando uma pessoa tem medo, ela pode admitir o medo, ou ela pode se omitir, se esconder, se afastar. Ela pode brigar com todo mundo ao seu redor. Conhece gente briguenta? No fundo tem medo. Sabe quando você tem que ir ao médico? Eu não quero admitir que eu tenho medo de ir ao médico. O que eu faço? Não vou. Eu digo o que para as pessoas? Não preciso, eu estou bom. Tá ruim, tá tudo doendo. Mas ergue o peito e diz, eu estou bom. Falou em tomar injeção, eu estou bom. Já me curei aqui agora. Por quê? Medo. Vai que eu vou lá no médico e eu descubro um negócio ruim, um diagnóstico difícil, que eu preciso fazer um tratamento doloroso. O que eu vou fazer? Eu não vou. Não é assim que a gente age? Mas não é porque eu desconfio da capacidade do médico, de que ele pode me curar, não é isso. É porque eu estou com medo do tratamento que ele pode me propor, da injeção que ele vai querer me dar, do remédio que ele vai dizer para eu tomar, e de tudo que eu vou ter que sofrer cuidando dessa enfermidade. É por isso que eu não vou. E aqui nós precisamos jogar limpos com nós mesmos. Nós sabemos de antemão, nós discípulos, crentes em Jesus Cristo, todos nós sabemos que obedecer a Deus, buscar uma vida de obediência a Deus, vai nos trazer desconfortos. Todos nós sabemos disso. É tentador desobedecermos a Deus. Porque uma das coisas que Deus vai fazer conosco no caminho da obediência é tratar as nossas feridas. É sempre muito difícil deixar que Deus trate as nossas feridas. Não é fácil. Você vai tratar um machucado de uma criança, ela vai dizer o que para você? Não chegue perto daqui, ela vai espernear, ralou o joelho. Você quer só fazer um curativo, você vai jogar ali, não tem mais o metiolate, né? Você vai querer jogar ali um álcool, fazer uma limpeza, e a criança já sai esperneando, pulando, já não está doendo, engole o choro porque não quer deixar tratar. Por quê? Tratar a ferida dói. Ao longo do ministério pastoral, 14 anos, 15 anos vou fazer esse ano, tenho conhecido muita gente religiosa, muita gente engessada, e que no fundo são pessoas que têm medo que Deus trate as feridas. No fundo tem medo que Deus visite o quarto escuro, o quarto da bagunça, e peça para arrumar o quartinho da bagunça. No fundo essas pessoas têm medo que Deus mande perdoar. No fundo essas pessoas têm medo que Deus tire da zona de conforto. Só que nós sabemos de antemão que obedecer a Deus vai nos trazer desconforto. Quando eu conheço crente muito reclamão, por exemplo, eu fico pensando comigo mesmo, todas as vezes, tem fantasma escondido dentro desse coração. Fantasma, tem coisas que dão medo de mexer. Quando eu vejo crente, que é crente há muito tempo, e que não sorri, eu penso, tem fantasma que Deus tem que tirar de dentro desse armário.
quando a obediência pura e simples nunca acontece na vida da pessoa, tem fantasma escondido, a pessoa tem medo de se expor, porque lá no fundo sabe que Deus vai mexer naquilo que está errado na vida dela, não da vida do outro. É mais fácil ver os fantasmas dos outros, não é verdade? Mas deixar Deus tratar os nossos fantasmas, aí é difícil. É por isso que alguns crentes têm medo até de avivamento, por exemplo. Avivamento é uma coisa tão maravilhosa, é tão desejável, mas dá muito medo. Tem gente que tem medo. Por que avivamento dá medo? Quanto mais você vive no culto de oração, mais você vai ter intimidade com Deus, mais você vai ser transformado. E mais você vai se tornar uma pessoa avivada. Avivamento é diferente de animamento. Tem gente que é animada. Tem crente que passa 40 anos sendo crente animado. Festeiro, tá em tudo. Tá louva, dança, dá glória a Deus. É só animado, não passou pelo avivamento. Por que avivamento de Deus é difícil? Porque vai tratar as feridas mais profundas da alma. A primeira coisa que acontece quando a gente está em comunhão com Deus, é que o Espírito vai nos revelar. O que você acha que o Espírito vai nos revelar? O nosso pecado. Meu pecado. Não o pecado do outro. O meu pecado. E a gente faz o quê? Prefere então que o Espírito não se manifeste. Não mexa nessa área. Porque aí a gente entra e sai do jeito que a gente entrou. E Deus, daqui nessa área da vida cuido eu. Ali é o Senhor. Mas aqui, na religiosidade, está comigo o Senhor. E não quero te dar abertura para tratar isso. Avivamento é algo assustador. Vai que Deus me manda largar tudo e ser missionário. Né, Filipão? Vai que Deus me manda largar tudo e ser missionário. Vai que Deus me manda largar tudo aqui, mudar os meus planos e estudar teologia para ser pastor. Meu Deus! Vai que Deus me manda dividir o que eu tenho com alguém. Deus, está difícil até para mim, que eu vou ter que dividir ainda. E é isso que Deus vai fazer. Tudo isso vai envolver dor, sofrimento, porque vai envolver renúncia. E eu não quero renunciar. Esse é o nosso grande problema. Eu quero uma religião que me agrade, que me faça sentir bem, não que me constranja, não que massacre o meu eu. Eu quero essa religião. Por isso que a religião é o melhor lugar para quem tem medo de Deus. Porque mantém uma distância de segurança. Você não está assim tão longe de Deus, porque isso você também não quer. É bom manter uma certa comunhão com Deus, mas você também não está assim tão perto de Deus, porque senão, se você estiver muito perto de Deus, Ele pode querer mudar algumas coisas na sua vida, e você não quer mudar, porque você tem medo. No nosso texto, do que é que os fariseus tinham medo? Os religiosos, no nosso texto, do que é que eles têm medo? Eles tinham medo de virar o que Mateus virou. Vai que Jesus me chama para segui-lo. E aí eu tenho que seguir. E aí eu tenho que renunciar. Jesus olha para um e diz assim, um chega para Jesus, o contrário, chega para Jesus e diz assim, deixa eu me despedir dos meus pais. Não, quem põe a mão arada não pode olhar para trás, vem. Não, mas deixa eu só daqui me despedir porque morreu. Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você quer me seguir? Então agora é a hora, é agora, siga-me. No nosso texto, do que os fariseus têm medo? De virar o que Mateus virou, o que Levi virou. Alguém que agora tem que abrir a casa para um monte de publicano e pecador entrar. O nosso texto falou isso. Durante uma refeição na casa de quem? Levi, o Mateus, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que os seguiam. Vai que Deus pede para eu abrir a minha casa para as pessoas estranhas entrarem. Vai que Deus pede para eu dividir o meu sofá para esse negócio de célula. Vai que Deus pede para eu trazer gente para a minha mesa para eu ter que dividir meu pão.
Olha o Levi aí. Do que eles tinham medo? Tinham medo de eles não serem mais donos das suas decisões e terem que entregar as suas decisões, seus planos, para quem? Para Deus. Tinham medo de fazer renúncias. Isso poderia prejudicar o seu status de publicanos e fariseus, conhecedores da lei. E agora eu estou sentado na mesa com esse homem que se chama Jesus, com esse homem que era um dos nossos, Levi, um cobrador, um homem conhecido, e agora senta à mesa com Jesus e abre a sua casa para Jesus entrar com um bando de pecadores, com um bando de publicanos, sentar à mesa com esse pessoal. Tinham medo de perderem seus cargos, de perder poder, de perderem privilégios, porque obedecer a Deus, seguir a Jesus, às vezes exige que você saia de onde você está e vá para onde você não gostaria de estar. Esse é um dos chamados de Jesus, segue-me. E uma das marcas dos seguidores de Jesus. Dá medo. Dá medo. E se eu sofrer? E se doer? E se me prejudicar, me causar danos? Vai doer, você vai sofrer, você vai ter danos. Eu sei que se eu começar a orar no quarto secreto da oração, Deus vai falar sobre as mágoas que eu tenho no coração. Eu sei que se eu começar a consagrar a Deus a minha vida, a minha família, o meu bolso, os meus dons, os meus talentos, no caso, eu vou consagrar isso a Deus, Deus vai me mandar acertar os esquemas que eu deixo errado na minha vida. Eu sei que se eu começar a ter intimidade com Deus, Ele vai me mandar parar de fazer as coisas que desagradam a Ele. E o que acontece então? Eu não tenho tanta intimidade assim, eu mantenho a distância. Em nosso texto nós vemos os fariseus com medo. Os fariseus tinham medo que Jesus lhes tocasse nas feridas, que Jesus pedisse para eles renunciassem, para que eles renunciassem, eles fizessem ser o que eles não queriam ser. Igreja, quais são os seus medos? Você tem medo do que Jesus possa te pedir? Você tem medo de confiar tudo a Jesus? Essa é uma marca da religiosidade, do religioso, o medo. Existe uma outra marca, o religioso ele é controlador. Eu e você sabemos que seguir Jesus é entregar as rédeas para Jesus das nossas vidas. Seguir a Jesus é entregar as rédeas, entregar o controle. Abrir mão do controle é dizer, a partir de agora, quem é que decide? Eu ou você? Você. Entregar o controle, entregar as rédeas é dizer, a partir de agora, quem decide cada passo que eu dou, cada palavra que sai da minha boca, é você, Deus. Você gosta disso? Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de perder o aparente e falso controle que achamos que temos de nossas vidas. A gente gosta de ter o controle com a esposa, com o esposo, controle sobre o funcionário, o controle da situação. Nós queremos ter o controle como líderes. Nós queremos ter o controle de todas as coisas. Nós gostamos de controle. É natural nossa. Que tudo seja do meu jeito, no meu tempo. Me responda algo aí, só com você mesmo, com muita sinceridade. Quem está no controle gosta de ser questionado? Responda aí para você mesmo. Quem está no controle gosta de ser questionado? Quem está no controle não gosta de ser questionado. E nós, quando somos questionados ou estamos para perder o controle,
tendemos a desobedecer, entrar nesse grupo aqui da religiosidade. Achamos inúmeras justificativas, porque perdemos o controle, o falso controle que achamos que tínhamos, e passamos a nos rebelar e a viver uma vida de desobediência. Aí vem a Bíblia e diz para eu entregar o controle para Deus. Como assim, Deus? Eu preciso entregar o controle, eu preciso entregar a vida dos meus filhos, que eu planejei, que eu eduquei, entregar isso para Ti? Assim? Como assim, Deus? Vem a Bíblia e diz para a gente entregar. Eu lutei por esse controle a vida inteira. Eu lutei por o controle dessa situação que eu vivo a vida inteira, Deus. Aí a Bíblia vem e diz que você tem que entregar o controle para Deus. E é da religiosidade tentar convencer o outro que o meu jeito é o melhor jeito das coisas serem feitas. Mas quem segue a Jesus como Levi, entrega as rédeas da vida e é direcionado por Deus. Por que é que eu questiono Deus? Porque enquanto eu questiono Deus, eu estou dizendo, Senhor, não pode ser de outro jeito, não? Tem que ser desse jeito mesmo, Deus? E Deus poderia até perguntar para a gente, Ele jamais fez isso, e jamais vai fazer. Por que poderia ser do outro jeito? E nós certamente responderíamos, porque tem o meu jeito de fazer as coisas, e eu acho que o meu jeito de fazer as coisas é melhor que o teu, Deus. E nós temos essa capacidade, sim. Tem oração que a gente faz, por exemplo, igreja, que eu não entendo. E eu estou me colocando nisso. Sinceramente, eu não consigo entender a oração que eu já fiz, que eu faço, e acredito dizer que eu ainda vou fazer algumas orações absurdas. Eu fico imaginando a gente orando e conversando com Deus, e Deus está olhando para a gente com um papel na caneta e uma caneta na mão, e dizendo assim: vai, meu filho, diz mais aí. Essa ideia que você está tendo para mim agora, olha, é inacreditável, brilhante, vou anotar ela. Jamais pensei isso em toda a criação. Fala mais, meu filho. Você é genial mesmo. Como é que eu não pensei nisso antes? Olha, fazia tempo que eu não ouvi uma ideia tão bem como essa, tão boa como essa. Fala mais, meu filho. A gente quer que Deus abençoe os nossos planos, mas não mude os nossos planos. Não é assim? A gente quer que Deus abençoe os nossos planos, mas mudar Deus aí já é outro departamento, Senhor. Aí é outra história. Queremos que Deus dê um jeito para que a vida seja do nosso jeito, não do jeito de Deus. E aí, olha só, os fariseus, no nosso texto, sabiam que Jesus iria mudar muita coisa. Os fariseus sabiam que Jesus ia mudar o mundo, ia girar o mundo de cabeça para baixo. Foi o que Jesus fez. Jesus iria tirá-los do controle. Já estava tirando esse pessoal do controle. Versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus. Perguntaram aos discípulos de Jesus. Por que é que ele come com publicanos e pecadores? Quando Jesus, é muito interessante, antes a multidão só ouvia quem? Os fariseus. Agora a multidão segue quem? Jesus. E está ouvindo quem? Jesus. Antes os fariseus tinham as estruturas todas montadas. Eles sabiam o que era certo e o que era errado e conheciam a lei. Agora Jesus diz que tudo isso é desnecessário. Veja Levi. Quando Jesus disse levanta e segue-me, o Levi levanta e segue. Para onde você está indo? Não sei, homem. Mas Levi, Jesus te chamou para ir para um lugar. Que lugar é esse? Eu não sei. Eu estou indo atrás dele. Eu só estou indo porque ele me chamou, mas para onde ele vai? Eu não sei. Direção é com ele, não é comigo. Você entende isso? Direção é com ele. Eu vou atrás do que
que ele me direciona. Foi o que Levi fez. Abraão, não tem como deixar de falar de Abraão. A fé de Abraão se manifestou como? Se revelou como? Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da casa das tuas parentes, dos teus pais, vai para a terra, para um lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Onde, Senhor? Abraão, você não entendeu? Eu vou te mostrar. Mas aonde, Senhor? Tem uma direção? Eu vou te mostrar, Abraão. Vem, me segue, obedece. Ok, Deus, vamos junto. Controle, abrir mão do controle. Quem está no controle da sua vida? Levi, segue-me. Ok, Deus, me levanto e te sigo. Para onde? A direção é contigo, Deus. Eu só vou. Última marca da religiosidade é que o religioso ele é invejoso. O religioso não consegue servir. Ele é invejoso. No fundo, seguir a Jesus, no fundo, igreja, seguir a Jesus sempre será servir. Fiz 8 anos aqui nessa igreja. E isso eu sempre falei de culto. Nós precisamos servir. E a minha vida sempre esteve disponível para servir. Eu não sei fazer outra coisa na igreja, a não ser servir em todas as áreas. E eu venho e sirvo. Eu aprendi a fazer isso. Louvo a Deus pela vida dos meus pais, que me ensinaram a servir. Já tive líder que eu não concordava, mas eu estava lá servindo. Já fui disciplinado, levei gancho, mas eu estava lá servindo. Nunca deixei de servir a Deus na igreja. Porque, no fundo, seguir a Jesus sempre será servi-lo. Entenda isso, igreja. Sirva a Jesus. Essa é a marca de que você é discípulo, de que você segue a Jesus. O contrário da religião é a fé. É da religiosidade se rebelar. A religiosidade diz que Deus está a meu serviço. Isso é uma marca da religiosidade. Que Deus tem que me abençoar porque eu vim aqui no culto. Deus tem que me abençoar porque eu sou um fiel dizimista. Deus tem que me abençoar porque eu venho na igreja, eu entreguei a minha vida para Ele. E essa é uma marca da religiosidade. Essa pessoa coloca Deus a seu serviço. Você entende isso? Isso é uma marca da religiosidade. Mas o contrário da religiosidade é a fé. E a fé me coloca a serviço de Deus e do outro. A fé bíblica me coloca a serviço de Deus e do próximo. A fé me diz que o que Deus quer de mim. E não é um conjunto de regras. Não é um conhecimento claro. Lembrei, estatuto da igreja. Das regras básicas da fé. A fé quer de mim serviço incondicional a Deus e ao próximo. Porque os religiosos questionam. Porque eles estão à procura de meia dúzia de regras que garantam o lugar deles perto de Deus. Perto de Deus. Não com Deus, mas perto de Deus. E porque eles resistem à obediência, a obedecer a Deus, religiosos, porque a obediência vai colocá-los mais próximo do outro. Com todo respeito, pastor, mas eu me aproximei de Deus, não foi para ficar servindo os outros, não. Eu me aproximei de Deus para resolver os meus problemas. É eu e Deus e eu estou fechado com Ele. E eu quero ser abençoado por Ele. Esse negócio de abençoar os outros e servir os outros, esse tipo de fé, não, Deus. Aí o que acontece? Eu reclamo, questiono Deus, desobedeço a Deus todas as vezes que Ele não resolve os meus problemas, mas resolve os problemas do meu semelhante. Porque isso é uma coisa que incomoda o religioso. O que incomoda o religioso? Ver Deus cuidando do outro, que ao meu ver não merece o cuidado de Deus. Qual é a queixa dos fariseus? Para encerrarmos. Presta atenção, porque isso é uma marca da desobediência.
é uma marca do rebelde, e é uma marca de quem não segue a Jesus, não tem intimidade com Jesus. Essa pessoa religiosa sempre reclama nos bastidores, é o religioso. Por trás, ele reclama. Atrás das cortinas, o religioso, ele fala indiretamente. O religioso, ele é covarde. O religioso não tem coragem de mostrar o rosto. É sempre uma coisa muito velada, muito confusa, muito hipócrita, muito sorrateira, de que um falou para o outro, de que contou para o outro, que falou para um e que chegou até mim. É isso que eu quero dizer. Isso é marca da religiosidade. Estão falando por aí. Ixi, graças a Deus, ninguém chega e fala isso para mim. Porque não tem conversa. Nem com Deus. Você chega para Deus e fala assim: estão falando de mim, Deus, que eu sou um coitadinho, Deus. Ah, pelo amor de Deus. Estão falando por aí. Estão dizendo quem? Não posso falar. Mas já falou, hipócrita, infeliz, fofoqueiro. Por que começou a falar então? Por que não diz? Por que tem que usar você para dizer essa pessoa, para dar recado? Por que você queria dizer, mas não quer dizer por si mesmo? E aí você entra nessa confusão toda. Veja isso no nosso texto. Os fariseus, e eu frisei isso, eles vão falar com Jesus? Não. Eles vão falar com quem? Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come 3 pontinhos com essa laia, com esse tipo de gente? Jesus ouviu o questionamento desse grupo de religiosos covardes, mascarados, hipócritas, que não chegam e conversam, mas que querem dar recado. Jesus ouviu os fariseus. Eles não foram falar com Jesus. No fundo, os fariseus estão dizendo: por que ele está dando atenção para essa ala de pecadores, de gente indigna? Por que ele está dando atenção para esse pessoal? Por que ele come com esse tipo de gente e não dá atenção para nós que somos tão perfeitos e conhecedores da lei? Nós que fazemos tudo direito diante da lei. Dói no coração do religioso ver Deus abençoando os outros. Dói no coração de religioso ver que Deus ver que ele fez tudo certinho, e aí ele não recebeu o que ele queria receber de Deus por ter feito tudo certinho. Dói no coração de religioso. É da religião esse negócio de cada um querer ser mais notado que o outro. É da religião. No fundo, a ideia do religioso que ele tem em mente é: se eu conseguir chamar a atenção de Deus e cumprir toda a cartilha, eu vou ser mais abençoado que esse vizinho aqui do meu lado, que nem na igreja vai, infeliz. Isso é um pensamento da religiosidade. Se Deus olhar para mim, se Deus me perceber, Ele para de notar o meu irmão que está sendo mais abençoado que eu, e eu quero que Deus me perceba, me olhe, me veja. Mas não é porque eu amo a esse Deus e o sigo de perto e o conheço e o obedeço. É porque eu quero que Ele me abençoe. Eu quero a bênção que Ele coloca na mão do outro. Eu quero as alegrias que o outro tem, mas eu não tenho. Não as bênçãos que Ele tem me dado no dia a dia. Isso não importa, porque parece tão pequena e a maior é do outro. Eu quero a bênção que eu estou vendo na mão do outro. O nosso texto nos mostra que os religiosos,
estavam incomodados com esse negócio de Jesus dar atenção para os pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aí eu sou tomado pelo sentimento de inveja e eu me torno religioso. Como anda o seu coração? Você está contente com o que Deus tem te dado? Com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Mesmo não sendo aquilo que você gostaria? Sabe esse tipo de gente que fica se comparando, seja a igreja, porque olha a igreja do fulano de tal, porque a vida do fulano de tal. Inveja, não tem o contentamento de Deus, não agradece por aquilo que Deus tem colocado nas mãos. É isso que Deus tem colocado nas nossas mãos hoje. Obrigado, Senhor. Vou te louvar, te obedecer e te servir com isso que tem em minhas mãos. Mesmo eu achando que podia ser diferente, Deus. Eu te louvo, te sirvo, entrego tudo a ti. Como anda o seu coração? Você tem achado que Deus tem abençoado mais os outros do que a você? Diante dessa realidade toda que nós lemos, Jesus encerra dizendo uma frase só. Ouvindo isso, Jesus lhe disse. Ouvindo isso o quê? O questionamento dos religiosos, dos fariseus. Por que esse homem que se diz Jesus senta com essa laia aí, com esse tipo de gente? Por que Jesus, sendo Deus, está aqui e não está aqui com a gente que cumpre a lei, conhece a lei, que somos pessoas dignas? Mas Jesus está aqui, com essa ala. Ouvindo isso, o questionamento dessa ala ali, Jesus responde: não são os que têm saúde que precisam de médico. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E aí então eu quero dizer assim: se você não acredita que eu sou o médico dos médicos, você não vai se submeter a mim. Jesus está dizendo isso. Se você tem medo que eu mexa na sua ferida, você não vai se submeter a mim, você não vai me obedecer. Se você não quer abrir mão do controle, você não vai aceitar o tratamento de Deus na sua vida. Se você inveja a saúde, a prosperidade, a alegria do seu vizinho, você não vai reconhecer a sua necessidade de ser curado, alegrado, reanimado, avivado, abençoado. Você não vai reconhecer essa necessidade que você tem. Então, eu não tenho nada para fazer para você, Jesus diria. Eu só tenho para fazer algo na vida daqueles que acreditam que eu sou o médico dos médicos. Que eu não tenho, de pessoas que não têm medo de que eu entre no quarto fechado. De pessoas que não tenham dificuldade de entregar o controle na minha vida, nas minhas mãos. E de pessoas que não tenham inveja da minha ação e da minha ação na vida do seu próximo. Nesse tipo de gente eu posso fazer algo. A pessoa que foi curada pelo médico não só não tem inveja que o médico cuide de outras pessoas, como até indica esse médico, não é verdade? Quando você vai no médico e esse médico trata de você e cura algo em você, você fala assim: esse médico é bom, vou indicar. Não é isso que você faz? Se eu fui bem atendido por um médico e ele tratou bem do meu problema, eu quero que todo mundo que tenha alguma dificuldade também se consulte com esse médico, seja atendido por ele, seja curado por esse médico. Então, se Deus curou a minha vida, se Deus curou a sua vida, eu quero que todo mundo saiba que Ele pode curar. Se Ele pode salvar, Ele pode restaurar. Eu quero trazer o máximo de pessoas para que Ele cure, restaure e salve. Eu vou entregar mesmo a área mais profunda, mais fechada, sem hesitar, para que Ele possa tratar, para que Ele possa assumir. Como Levi, se levantar prontamente e dizer:
eu sigo diante da ordem dele. Eu me levanto e eu o sigo. E assim eu caminho. E assim eu desejo que você caminhe também. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, por favor? Pode colocar aquela música.